Correio Verdade, com Jomar Brandão. Muito bem, como sempre, uma grande satisfação, uma imensa alegria, trazendo para você notícia bem apurada, informação de qualidade, bem no meio do seu dia, na edição desta segunda-feira, feriado de São João, aqui no nosso Correio Verdade. Sejam todos muito bem-vindos e muito obrigado sempre por essa audiência, claro, em nome de todos nós aqui que compomos a TV Correio Record. Muito obrigado pelo carinho. Vamos juntos até a 1h30 da tarde com tudo de mais importante nas últimas horas aqui no nosso estado. Olha, e a gente já começa o programa desta segunda-feira falando de um caso de um adolescente de 16 anos que infelizmente morreu na noite de ontem após ser atingido por uma bala perdida no bairro do Cristo aqui em João Pessoa. A repórter Glaucia Araújo vem para cá, está ao vivo e traz agora informações sobre tudo como aconteceu. Bom dia, minha querida Glaucia Araújo. Olá, Jomar, bom dia para você, querido, bom dia para todos que estão com a gente aqui no Correio Verdade. Pois é, esse caso aconteceu ontem por volta das 9 horas da noite, na rua Elias Cavalcante de Albuquerque, no Cristo Redentor. De acordo com informações que a gente conseguiu colher no local, o Thalisson Juan da Silva Moreno, de apenas 16 anos, ele vinha passando pela rua com um amigo, quando de repente ele foi atingido por um tiro nas costas. Ele ainda tentou correr, acabou entrando em uma rua que dá acesso à comunidade Bela Vista, no Cristo Redentor, e quando chegou exatamente nesse ponto, ele já caiu. As pessoas ali da rua começaram a ficar desesperadas porque viram que ele estava ferido. Um rapaz chegou a dizer assim: eu acho que esse menino, ele acho que tinha bebido e acabou caindo aqui. Mas depois, quando eles se aproximaram, que viram o sangue nas costas dele, foi que eles notaram a gravidade do que estava acontecendo. Então, imediatamente, eles chamaram uma unidade do SAMU para o local. Mas quando a unidade chegou, uma viatura da Polícia Militar já tinha levado o Thales para o Hospital de Emergência e Trauma. Inclusive, o repórter Jonas Batista, que estava fazendo o trabalho lá no Trauma ontem à noite, viu quando a viatura chegou e o Thalisson foi levado lá para dentro do Hospital de Emergência e Trauma para ser atendido. Vamos ouvir aí o que o policial militar disse ao repórter Jonas Batista. Por volta das 9 horas da noite, uma guarnição do bairro do Cristo Redentor estava realizando rondas lá naquela localidade, no bairro, quando foi solicitada por populares na comunidade do Bela Vista, em que os populares indicaram que havia um corpo ao solo. A guarnição de imediato visualizou, constatou a situação e socorreu o indivíduo na viatura. Chegando aqui, foi entregue ao Hospital de Trauma para realizar os devidos atendimentos. Ele é um menor de idade, está sendo qualificado aí, a família já está no local. Jomar, o que chama a atenção nessa história é que, a princípio, os moradores falaram que o Thalisson vinha com um amigo e, de repente, os policiais estavam atirando no meio da rua. E esse tiro pegou no Thalisson. Depois tem uma outra versão de que, como tinha tido um crime horas antes nessa mesma localidade, a polícia teria tido uma troca de tiros com criminosos e durante essa troca de tiros o Thalisson tinha sido aí alvejado. Mas uma terceira versão agora aparece para a gente, que no local não houve uma troca de tiros e que agora ninguém sabe quem teria disparado na direção do Thalisson. O que a gente sabe é que ele acabou morrendo. O corpo foi trazido aqui para o Instituto de Polícia Científica ontem à noite, foi liberado agora há pouco, o tio veio até aqui. A gente pediu para que a polícia informasse se o Thalisson tinha algum envolvimento com algum crime, se tinha algum registro na polícia. Foi feito o levantamento e não existe nada contra ele, nem no Ministério Público, nem na Justiça, em nenhum local, apesar dele ser um adolescente, apenas 16 anos. Então não há nada que mostre envolvimento dele com crime. A polícia está investigando o caso agora para saber de onde partiu esse disparo.
que tipo de arma aí que atingiu esse adolescente, que tipo de bala. Então, tudo isso ainda está sendo investigado. Agora, a família está muito abalada, não é para menos, porque o Thalisson saiu de casa com um amigo, dizendo que ia comprar um lanche e depois eles recebem a notícia de que ele tinha morrido. A mãe do Thalisson chegou aí até o local onde o filho estava lá caído, mas ela não conseguiu nem chegar perto dele, porque ela ficou muito abalada quando viu de longe e viu quando os policiais pegaram ele e levaram para a viatura, socorrendo para o hospital de emergência e trauma. A informação que a gente recebeu é que Thalisson, o corpo vai ser levado primeiro para Sapé, depois vai ser encaminhado para São José dos Ramos. É a cidade natal dos pais dele. Lá ele será enterrado em um túmulo da família. A gente lamenta muito o que aconteceu e nossos sentimentos à família do Thalisson. Eu volto com você, Jomar. Ok, obrigado, Glaucia Araújo, pelas informações aí direto do Instituto de Polícia Científica do IPC, né? A Glaucia já deu um spoiler. Que horas antes da morte desse adolescente, um jovem de 25 anos foi assassinado também na comunidade Bela Vista. A vítima desta vez foi Danilo da Silva, que trabalhava como vendedor ambulante de frutas no bairro de Mangabeira. Ele já tinha passagem pela polícia. Na tarde de ontem, um grupo de 5 homens chegou na comunidade e matou Danilo com diversos tiros. A perícia constatou que somente no rosto, ou seja, na face, foram 16 tiros e você acompanha agora. O rapaz de nome Danilo, ele foi morador de lá do Bela Vista durante um tempo, sofreu uma tentativa de homicídio há um tempo e depois dessa tentativa que ele tinha sofrido, inclusive com um facão, ele saiu de lá, foi morar em outro local. E recentemente retornou. Então, nesse retorno dele, agora, ele foi pego, era um grupo, segundo testemunhas, de mais de 5 rapazes, chegaram armados lá na rua dele e com muitos tiros assassinaram o Danilo no meio da rua. A maioria no rosto e no tronco aqui, né? Agora, eram muitos. Só para vocês terem uma ideia, do lado esquerdo do rosto dele aqui, na região aqui da bochecha, tinha 16 tiros, só nesse local aqui, para você ver a quantidade. E foram tantos tiros sobrepostos aqui na região da cabeça que a cabeça meio que explodiu, como vocês viram lá, né? Olha, minha gente, em relação ao ao Thalisson, né, que morreu vítima de um disparo de arma de fogo nas costas, provavelmente uma bala perdida, que lamentavelmente essas famigeradas balas perdidas tendem a sempre acharem pessoas inocentes, né, que nada tem a ver ali com as escaramuças, com a troca de tiros entre bandidos. Eu quero apenas destacar aqui, né, que em relação ao Thalisson, né, que infelizmente foi o alvo aí, foi atingido por essa bala perdida, não foi o alvo, né? O alvo não era ele, mas encontraram então as costas deles, infelizmente. Não havia nenhuma troca de tiros entre bandidos e polícia. Então, a participação da polícia nesse dito tiroteio está aí descartada. Certamente foi então uma disputa entre bandidos aí da área do Cristo Redentor que lamentavelmente culminou com a morte de mais um inocente, algo que é mais comum do que se imagina. Se lamenta muito essas famigeradas balas perdidas que, infelizmente, sempre encontram pessoas inocentes, como foi aí o caso do jovem Thalisson, né? Que a gente já aproveita para dar as nossas sinceras condolências à família. Lamentavelmente, mais um jovem aí que perde a sua vida, tem a sua vida ceifada, sem ter nada a ver com a disputa desta bandidagem que a cada dia que passa aumenta mais aqui na nossa cidade, né? Eu lamento porque o Cristo Redentor, aliás, né, foi onde eu terminei a minha infância e aproveitei muito bem toda a minha adolescência, um bairro que eu amo de paixão, porque foi muito bom o tempo em que eu morei no Cristo aí na década de 80 e até o início da década de 90, né? Infelizmente, o Thalisson foi a vítima desta vez, lamentavelmente.